Com as relações que nós vimos no vídeo anterior sobre o triângulo equilátero, então nós vamos falar também sobre a área do triângulo equilátero e a área do hexágono aqui. Mas em primeiro lugar vamos ver a semelhança que nós temos, ó, dessa figura aqui, onde o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, tá? Então, se eu acabei de dizer para vocês que a altura de um triângulo equilátero é dado por lado raiz de 3 sobre 2. Olha esse triângulo equilátero pequeno aqui. Quem que está representando a altura dele? A nossa apótema, né? Ou apótema. Então, vamos só trocar as letras ali, né? Então, quem seria a minha altura aqui seria a apótema. Quem seria o lado do nosso triângulo equilátero? O raio. Raiz é 3 sobre 2. Então, uma fórmula direta aí. Bom, outra coisa que eu disse para vocês, então, a área do triângulo equilátero, tá? Ele tem uma fórmula especial. Se vocês quiserem, claro, que depois a gente faz a demonstração, mas eu acho que esse não é o objetivo, tá, gente? É a decoreba? É a decoreba. Então, a área do triângulo equilátero vai ser L2 raiz 3 sobre 4. Então, pensem assim, ó. É lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 2, 3, 4. Na altura do triângulo equilátero, eu tenho lado raiz de 3 sobre 2, ó, não vamos confundir. E a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Como o nosso hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros, a área do hexágono vai ser o quê? Isso aqui vezes 6. Então, seria assim, ó, a área do hexágono. Vai ser 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, o que eu digo, tá? Vocês decorando essa fórmula, multiplicar por 6, não, né? Não tem problema, mas pra gente ficar com a fórmula certinha, vamos simplificar isso aqui por 2. Então, eu vou ficar com 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a fórmula da área do hexágono. Áreas importantes também que vocês devem saber. A área do retângulo, que é base vezes altura. Então, o retângulo é uma figura geométrica formada por 4 ângulos retos e os lados paralelos têm a mesma medida. Então, aqui é base, base, e altura também tem a mesma medida. O trapézio, ele é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos e 2 outros lados não paralelos, tá? Pode ser que eles tenham a mesma medida, esses lados não paralelos, e eu digo que é um trapézio isósceles. Quais são os elementos do trapézio? Base maior e base menor, que são os lados paralelos, e a altura, que é a distância entre a base maior e a base menor. Fórmula da área, base maior mais base menor, eu tenho que somar primeiro para depois multiplicar pela altura e dividir por 2. Fórmula do triângulo numa maneira geral. Então, do triângulo equilátero, nós já vimos que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mas se eu tenho um outro triângulo qualquer, vai ser base vezes altura dividido por 2. Nós também temos a fórmula de Heron, o Herão, que vem do perímetro, mas isso aí também a gente não utilizou, tá? E não vi nenhuma questão. Área do círculo. Então, a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Área do losango. O que é o losango? Então, é um quadrilátero também, que vai ter diagonais que se cruzam, formando um ângulo de 90 graus, tá? E essas diagonais, eu dou o nome de diagonal maior e diagonal menor. A fórmula da área do losango, então, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, como se fosse parecido com a do triângulo, tá? Quando nós falamos em área do setor circular, eu tenho que pensar que o círculo todo tem um giro de 360 graus, tá? Isso nós já falamos. O que vai ser a área do setor circular? Como se fosse um pedaço ali da pizza, e é uma região delimitada por 2 segmentos de retas que partem do centro e vão até a circunferência. Esses segmentos a gente sabe que a medida deles é o raio do círculo. E a medida do ângulo é que vai variar. Então, nós vamos usar para o cálculo do setor circular uma regra de 3. Tá? Então, qual que é a área do círculo se ele tem 360 graus? Se ele tem 360 graus normalmente, né, ele tem uma volta completa, a área é dada por π vezes r ao quadrado.
Se ele tem um ângulo qualquer alfa, que eu não sei, eu quero saber qual que é a área dele. Então, é como se fosse uma regra de 3. Então, a área do setor circular aqui, que eu vou chamar de x, multiplicando o cruzado, eu vou ter alfa vezes π vezes r ao quadrado, que vai ser o raio que vai ser dado, sobre 360 graus. Então, sempre que vocês fizerem essa regra de 3, ela vai dar a área do setor circular para vocês. Não tem fórmula para vocês decorarem. Outra coisa, aí na apostila de vocês, vocês também têm sobre a área da coroa circular. O que seria a área da coroa circular? Seria uma circunferência dentro da outra. Mas o que vocês podem fazer? Fazer a área de uma circunferência e diminuir da outra que está dentro, tá? Isso aí também não precisa decorar a forma. Não vamos ver, então, aí as relações no cruzamento entre cordas, porque eu não vi nenhuma questão sobre isso, tá, gente? E eu espero que vocês façam as questões da apostila, já tem o gabarito aí na plataforma, e mandem as dúvidas de vocês, seja por e-mail, seja por sinal de fumaça, porque eu não tô vendo vocês acessar os vídeos e nem me mandar dúvidas. Vocês mandem as dúvidas que eu vou gravar vídeos para vocês, pelo menos vocês não morrem com a dúvida, tá certo, gente? Obrigada.